Olá, aqui é o professor Igor Gomes, CEO da Universidade Corporativa do Brasil e diretor da Novaster, Clínica Empresarial. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas ao nosso webinar internacional, na qual vamos discutir sobre as perspectivas e tendências de negócios em tempos de crise. A nossa reflexão hoje, ela está organizada sob 3 pilares. Primeiramente, vamos fazer uma breve reflexão sobre o impacto da pandemia no mundo dos negócios. Depois, vamos analisar algumas perspectivas e tendências de mercado, bem como mapear estratégias de sobrevivência que podem contribuir com a sustentabilidade das empresas em tempos de crise. Ao falarmos de conjuntura atual, fazer um diagnóstico da realidade em que nós estamos passando, nós podemos visualizar que os impactos da pandemia no mundo dos negócios, ela também afeta, vários aspectos. E aí nós mapeamos basicamente 3 desses pilares, que são os impactos econômicos, os impactos sociais e os impactos políticos governamentais. A pandemia, de uma forma geral, tem impactado radicalmente as nossas vidas, as nossas relações e os nossos negócios. E os impactos ainda não foram mensurados em sua totalidade, pois estamos ainda enfrentando esse grande desafio que é a pandemia global. No entanto, nós já conseguimos enxergar, conseguimos prever uma desaceleração econômica drástica que pode, inclusive, desencadear uma recessão global de grandes proporções nos próximos anos. Um outro desafio é que essa crise pode gerar uma disparidade social ainda maior, mais evidente em países pobres ou em desenvolvimento. E para fundamentar essa nossa análise, eu gostaria de citar alguns dados estatísticos que nos mostram o impacto ainda parcial da pandemia em diversos setores da nossa sociedade. O primeiro deles são os impactos econômicos. Dados preliminares mostram que somente esse ano, 2020, houve uma perda de mais de 1,5 trilhão de reais em valor de mercado nas empresas brasileiras listadas na B3, que é a Bolsa de Valores de São Paulo. Somente no primeiro trimestre de 2020, ou seja, em apenas 3 meses, houve uma desvalorização da nossa bolsa na ordem de 1 trilhão e meio. Com o fechamento de grande parte das atividades empresariais no país, houve também, consequentemente, um aumento na taxa de desemprego no Brasil. Mais de 1 milhão e 200 mil pessoas, elas foram desempregadas, elas perderam seus empregos no primeiro trimestre de 2020. E esses dados são de acordo com a última pesquisa da FGV, e a previsão é que o desemprego no Brasil chegue a uma taxa de 17,8% até o final do ano. Mas quando nós olhamos para uma perspectiva global, nós vimos que Estados Unidos, por exemplo, nós temos mais de 20 milhões de pessoas solicitando seguro-desemprego somente nesse mês de abril. E no acumulado do ano, a taxa de desemprego saltou de 3,5% em fevereiro para 14,7% em abril de 2020. Essa é, de longe, a pior queda desde a Grande Depressão de 1930. Antes da crise, nós tínhamos uma previsão de crescimento do PIB brasileiro, demonstrando uma recuperação da nossa economia, que ela estava estagnada por vários anos. Mas, diante dessa pandemia, a previsão agora é que haja uma retração
de menos 5%, né, segundo os estudos do Banco Mundial que foram relatados recentemente. Essa realidade também se aplica aos demais países da Europa, também da Ásia, como China, Japão, na América, Estados Unidos, todos com previsão de retração da economia. Em relação ao fechamento de empresas, outra consequência dessa crise, os pequenos negócios foram os mais afetados, visto que não possuem capacidade financeira para manter seus funcionários e suas empresas sem o fluxo de caixa gerado pelas vendas. De acordo com o Sebrae, foram mais de 600 mil empresas fechadas somente no primeiro trimestre de 2020. Quando nós olhamos um outro fenômeno, o que a crise tem provocado também na vida das pessoas, os impactos sociais, eles são muito relevantes, porque modifica radicalmente a forma como as pessoas convivem e se relacionam. Então, nós temos visto aqui um isolamento das pessoas, né? Um isolamento social, as pessoas trancadas dentro de casa, criando novas rotinas e isso impactando diretamente os nossos negócios. Escolas fechadas e isso impactando todo o segmento de educação, tanto pública quanto privada. Aproximadamente, hoje, em maio, aproximadamente 11 mil mortes no Brasil até o momento, isso só considerando os casos oficiais, né? É uma situação que nós não temos visto por muito tempo, não faz parte da nossa realidade, e isso tem deixado todos muito assustados com essa situação. E essa mudança também, né, nas relações pessoais, familiares, nas relações de consumo entre clientes e empresas, são outras consequências dessa situação que nós estamos vivenciando. E uma coisa interessante, que tem uma relação direta com o ambiente de negócio, é o trabalho remoto e a gestão por resultados, que foram duas iniciativas adotadas durante esse período de pandemia e de isolamento social, na qual as pessoas elas trabalham em casa, mas não agora mais focada em gestão do tempo, mas em gestão de resultados, gestão por projetos. É uma coisa muito bacana que vai ficar como um aprendizado para o futuro das organizações e das relações de trabalho. Um terceiro aspecto aqui dessa conjuntura são os impactos políticos e governamentais, uma vez que uma situação de crise, ela nos gera uma série de imprevistos que força o governo a tomar decisões estratégicas que impactam o orçamento público. Dentre elas, nós vimos o auxílio emergencial, que tem por finalidade dar aí um suporte, né, às famílias e também aos microempreendedores individuais, as pessoas que estão cadastradas no cadastro único do governo, que precisam desse dinheiro para se sustentar diante de uma situação totalmente emergencial. Então, várias pautas foram discutidas no Congresso, né, dentre elas o orçamento de guerra, né, possibilitando o aumento da dívida pública, investimentos bilionários para contornar a crise no sistema de saúde. Nós temos acompanhado basicamente uma dependência global também da China, né, por equipamentos, coisa que no Brasil nós não tínhamos uma estrutura industrial que possibilitasse atender essa demanda, mesmo sabendo com uma certa antecedência que essa pandemia chegaria ao nosso país. E quando se fala de saúde, né, isso foi algo nunca priorizado em outros contextos, em outras situações, e que a crise nos forçou a fazer investimento também em toda uma estrutura de saúde pública no Brasil. Por outro lado, nós vemos vários outros países, como Estados Unidos e Japão, o governo também com uma série de iniciativas para ajuda financeira às empresas e às famílias.
Então, são situações que de uma certa forma, nos ajuda a compreender esse contexto e verificar quais são as possibilidades que nós temos, né? E é exatamente isso que nós vamos falar agora, quando tratamos das perspectivas e tendências no mundo dos negócios. Eu vou classificar aqui, primeiramente, duas perspectivas com base em cenários. A primeira perspectiva é uma perspectiva pessimista e uma segunda é uma perspectiva mais otimista dessa realidade. A primeira perspectiva pessimista, ela considera a situação econômica no Brasil e no mundo, né? Que essa situação vai piorar muito nos próximos meses, impactando no curto prazo as finanças das empresas, das famílias. A situação vai ficar um pouco mais complexa. Como consequência dessa realidade, o mundo pode passar por uma nova recessão, e ainda de grandes proporções, caso a pandemia não seja controlada no curto, médio prazo, né, ainda esse ano. Alguns analistas acreditam que essa recessão pode durar por muitos anos. No longo prazo, até 10 anos, nós teríamos algumas consequências dessa crise provocada pelo Covid-19. E com a quebra generalizada de pequenos negócios, nós teríamos um cenário em que as grandes empresas elas dominarão o mercado com soluções tecnológicas acessíveis para grande parte dos novos consumidores, que inclusive tem agora uma educação digital que permite a eles fazerem compras online, utilizar tecnologias que antes não estavam acessíveis para grande parte da população. Então, especificamente no caso do Brasil, nessa perspectiva pessimista, com as atuais conturbações políticas, um impeachment do atual presidente impactaria ainda mais os negócios do país, gerando desconfiança dos investidores e uma crise econômica financeira sem precedentes. Por outro lado, a esperança. Numa perspectiva otimista, né, nós teríamos aí um cenário no qual teríamos o efetivo controle da pandemia e possível aprovação de uma vacina para contribuir com uma rápida recuperação da economia nos próximos meses. Acredito que nesse cenário mais otimista, nós vamos sair dessa crise mais fortes, mais conectados, mais solidários. As empresas vão desenvolver novas soluções para ressignificar seus modelos de negócios. Haverá um grande avanço também na transformação digital das empresas de todos os portes. Lembrando que essa transformação digital ela foi iniciada na década de 90, mas ainda não é uma realidade para a grande parte das empresas, né? Elas não possuem um site, um e-commerce, um aplicativo de vendas e por aí vai. Então, a tecnologia, a inovação e a criatividade, elas terão papéis relevantes nesse novo contexto que nós vamos chamar aqui de Revolução 4.0. Nesse sentido, conhecer tendências de mercado e de negócios nos ajuda a prever demandas futuras. Isso é muito importante para quem empreende, para quem gerencia empresas de todos os tamanhos e portes. O empreendedor que souber fazer uma análise de cenários futuros com base em tendências, dados, estatísticas, pesquisas de mercado, será muito mais assertiva na gestão de seus negócios. Esse conceito da Revolução 4.0 é um conceito novo, né, que na verdade ele se baseia nas 4 grandes revoluções. Eu gosto de organizar a história da humanidade em 4 grandes revoluções. A primeira foi a Revolução Agrícola,
depois nós passamos por uma revolução industrial. Na década de 90, basicamente, né, como uma referência, nós tivemos a revolução digital, onde a internet, a web, a interatividade, elas fizeram uma grande revolução na forma como nós fazemos negócios, e agora estamos caminhando para uma revolução 4.0, que é baseada na biotecnologia, na nanotecnologia e na robótica. Né? Esses 3 fundamentos que vão determinar o futuro dos negócios em todas as áreas, e nós já estamos vendo isso, né, na realidade das nossas empresas, e cada vez mais a automação, robôs de automação para teleatendimento, por exemplo. E como as principais tendências de inovação para os próximos anos, nós temos visto a aplicação da inteligência artificial nos negócios, automação de processos, né? O uso da internet das coisas, que vai mudar radicalmente também a forma, a aplicação de recursos humanos, financeiros, inovação dentro das organizações. Então, uma dica que eu daria para vocês que empreendem e que estão visualizando o futuro do negócio de vocês é que estudem essas novas tendências, tentem adequar os seus negócios a essas realidades ou pensem em novas soluções que ainda não foram desenvolvidas para os desafios que teremos daqui a alguns anos, certo? Então, assim, para finalizar um pouco essa parte das perspectivas e tendências de negócio, nós temos que fazer algumas considerações aqui que diante de outras crises que impactaram o mundo e os negócios, vou citar aqui, por exemplo, a recessão nos Estados Unidos, a Grande Depressão, a recessão de 2008, aqui também no Brasil, né, após o impeachment em 2016, nós fomos muito resilientes e nos recuperamos, né, com o tempo. E a capacidade de nos adaptarmos à circunstância é que nos leva ao crescimento pessoal e profissional. Mas a atitude é que faz a diferença nesse momento, né? Como dizia um velho conhecido ditado, em tempos de crise, enquanto alguns choram, né, outros vendem lenços. Isso é uma frase muito interessante, né? Enquanto uns choram, outros vendem lenços. Mostra que num momento de crise, alguns vão fechar, vão encerrar seus negócios, enquanto outros enxergarão grandes oportunidades nesse contexto. Então, para quem pretende empreender na crise, lembre-se que a raiz etimológica da palavra crise significa, né, tanto caos quanto também oportunidade. Então, fiquem atentos, tá bom? E por fim, eu queria compartilhar com vocês algumas estratégias e ações que podem ser utilizadas pelas empresas para, de alguma maneira, contornar essa situação de crise, né? Então, vamos falar de estratégias de sobrevivência com dicas práticas de como as empresas podem superar essa dificuldade durante a pandemia. A primeira delas diz respeito a produtos e serviços que as empresas oferecem, uma forma de nós contornarmos a atual situação, principalmente para as empresas que não podem abrir os seus negócios, né, diante de proibição da lei e de regulamentos específicos, é fazer uma adequação do seu negócio ou da sua linha de montagem às novas demandas do mercado em função da pandemia. Por exemplo, muitas empresas estão vendendo novos produtos, né, como máscaras, álcool gel. Elas estão adaptando a sua linha de montagem para atender uma demanda real que as empresas e as pessoas estão tendo. Existe também a possibilidade de lançamento de novos produtos, né? E aí eu estou falando de produtos que podem ser também produtos acessíveis ou produtos digitais, né? Produtos físicos ou produtos digitais, que nós chamamos de infoprodutos. Então, às vezes, um profissional autônomo que de repente dava aula particular na casa das pessoas pode agora
desenvolver o quê? Uma aula online, uma webconferência e continuar vendendo o seu produto, o seu serviço, mesmo em tempos de pandemia. Uma outra alternativa seria também a gente pensar novos produtos, principalmente para delivery, para entregar na casa das pessoas. E aí um bom exemplo seria o caso de restaurantes, né, que podem ofertar marmitas, congelados, etc. Uma outra perspectiva para nós tentarmos contornar a situação de crise nas empresas é a questão de pensar equipes, né? As pessoas que trabalham nas organizações. A primeira tendência é de quê? É de demitir as pessoas para economizar. Porém, há outras possibilidades, outras soluções que muitas empresas já estão adotando aqui no Brasil. Primeiro delas, uma sugestão seria a otimização dos recursos humanos e financeiros das empresas para focar naquilo que de fato trará resultado, né, para a empresa no curto prazo. Então, dê metas, objetivos claros para a sua equipe para que elas possam trazer resultados no curto prazo. Existe também a possibilidade de uma flexibilização ou até mesmo de redução da carga horária dos funcionários durante a crise, evitando-se assim, então, demissões em massa, né? E uma terceira alternativa em caso de não poder trabalhar na fábrica ou nas empresas, nos escritórios, o trabalho remoto ele tem se tornado uma solução muito, muito interessante, muito produtiva para as empresas. Então, são dicas também relacionadas à gestão de pessoas e equipes que vocês podem e devem implementar aí nas organizações de vocês. Essa pandemia, ela trouxe uma vertente que eu acho que é das mais importantes, que diz respeito à parte de tecnologia e inovação. Nós estamos falando de transformação digital já há muito tempo, mas quando a crise nos pega de surpresa, nós vemos que muitas empresas não estavam preparadas para isso. Então, hoje, grande parte das pequenas empresas, dos profissionais autônomos, eles não possuem um site, um e-commerce para vender os seus produtos, eles não transformaram os seus produtos em produtos digitais dentro de uma sociedade extremamente tecnológica. Então, a transformação digital é a palavra de ordem, e com o isolamento social, investir em sites de e-commerce, investir em perfis, redes sociais, páginas profissionais e empresariais, marketplaces para vender os seus produtos e serviços nesse ambiente online se torna essencial, né, para a sobrevivência das empresas. Um outro aspecto diz respeito aos esforços, né, de marketing e vendas. Então, muitas empresas têm feito promoções para queima de estoque e geração de caixa para reinvestimento na empresa. Não adianta fechar as lojas, deixar ali o produto estocado porque é dinheiro perdido, dinheiro parado. E num momento como esse, que a gente precisa de recurso para tocar a empresa e continuar funcionando, essa se torna uma estratégia muito interessante. Algumas empresas também têm utilizado um recurso que eu acho muito bacana, que são as vendas futuras. Você vende um voucher, né, com algum desconto para incentivar as pessoas a comprar os seus produtos agora e usá-los depois da crise. A gente vê muitas agências de viagem fazendo esses pacotes para você usar no segundo semestre ou quando a crise terminar, por preços assim bem acessíveis, né? Isso pode ser replicado em vários tipos de negócio, em vários tipos de segmento. E uma outra vertente aqui das vendas, né, que é os serviços de conveniência ao cliente, serviços de delivery para entrega em casa, seja pelo site ou seja presencialmente através de motoboys. Esse serviço também veio para ficar cada vez mais
e ajudar na conveniência das pessoas, certo? E aí a gente chega num tópico que ele é extremamente importante, porque se refere à questão financeira das empresas, que é o grande tendão de Aquiles nesse momento de crise. Então, as finanças, a gente precisa pensar a redução de despesas operacionais da empresa, e aqui eu estou falando tanto de custos fixos quanto custos variáveis, né? Por exemplo, um custo fixo pode ser o aluguel do imóvel onde está situada a sua empresa, e de repente nesse momento de crise ou durante a crise você consegue de alguma maneira negociar algum desconto, né? Para reduzir esse impacto também no seu orçamento. Nós falamos aqui que outras possibilidades, né? Vamos imaginar que você tem dívidas, parcelamentos, então é um bom momento para que se faça uma negociação de dívidas com seus fornecedores, com os bancos e até mesmo com o governo, né, em relação aos impostos. Então, diante desse cenário, é essencial que vocês priorizem aquilo que de fato vai agregar valor e vai contribuir com a sustentabilidade da empresa. Por fim, eu gostaria também, daqui nesse contexto, de refletir, né, sobre uma experiência pessoal que eu tive nesse cenário de crise. Eu gostaria de compartilhar aqui uma oportunidade que eu enxerguei de empreender na crise, com a abertura de um negócio inovador para ajudar empresas que foram prejudicadas, impactadas pela crise, ou que de alguma maneira precisam de consultoria, mentoria empresarial. É a empresa Novaster. A Novaster é a primeira clínica empresarial do Brasil, uma clínica como uma clínica de saúde, em que você chega, você faz o diagnóstico da sua empresa e ao mapear essas fragilidades, nós fazemos, então, as consultas especializadas em diversas áreas: finanças, marketing, vendas, tributação, planejamento, dando soluções customizadas para a sua empresa, com preços assim bem acessíveis, né? Então, é uma forma que nós desenvolvemos para contribuir com esse processo de crise, ajudar as empresas a se recuperarem com preços acessíveis, mudando radicalmente o modelo de consultoria que já é implementado de uma maneira muito tradicional, né, por grandes instituições no Brasil, mas que nós reinventamos esse modelo para atender justamente as demandas dos pequenos negócios no Brasil, no Japão, nos Estados Unidos. Então, nós temos uma expectativa muito grande para esse projeto. Se você quiser conhecer, né, e ter mais informações, acesse o nosso site www.novaster.com.br. E um outro aspecto também que eu acho importante, né, é que nessa crise você precisa se preparar bem, né? Então, treinamentos, cursos são iniciativas muito importantes que vão ajudá-lo a se preparar para uma realidade totalmente diferente pós-crise. Então, para finalizar o nosso encontro de hoje, nós tivemos a oportunidade hoje de refletir sobre os impactos da pandemia nos negócios. Nós conhecemos algumas perspectivas e tendências de mercado e apresentamos estratégias que podem ser implementadas para contornar a crise. Então, mesmo atuando em um cenário adverso, há oportunidade para novos empreendimentos e a melhoria da gestão dos negócios. Então, fiquemos em casa, fiquemos juntos, vamos nos dar apoio enquanto empreendedores, enquanto empresários, para superarmos juntos essa crise. Espero ter contribuído de alguma maneira, né, com essas reflexões, para que vocês também
possam pensar de maneira diferente e conseguir soluções práticas para superar essa crise. Um abraço a todos e espero encontrá-los em outras ocasiões.